A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, chegamos na última lição da nossa escola bíblica dominical, a de número 13, que vai falar sobre as bênçãos incomparáveis de viver os planos de Deus. Estudamos na lição anterior sobre o custo que tem para se viver esses planos, que são a renúncia ao pecado, a santificação, a obediência à palavra de Deus em meio às adversidades e seduções da vida. E nessa última lição nós vamos falar sobre a recompensa de se pagar esse preço, esse custo, que são as bênçãos incomparáveis de Deus. Sempre tomando como base o José, que é o protagonista das últimas 3 lições desse trimestre. O fato é que muitas vezes já começamos a desfrutar dessas recompensas ainda nesta vida, Quando Jesus falou sobre o custo da renúncia, sobre a necessidade de negar a si mesmo e carregar a cruz para quem quisesse segui-lo, o Pedro perguntou: o que ganharemos com isso? E Jesus respondeu: 100 vezes tanto já nessa vida e por fim a vida eterna. Claro que as bênçãos maiores são as eternas, as que receberemos lá no tribunal de Cristo, essas são incomparáveis. Paulo diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem as bênçãos que Deus preparou para aqueles que o amam. E demonstram esse amor, é claro, obedecendo a sua palavra. Paulo tinha propriedade para falar porque ele foi testemunha viva. Ele foi arrebatado ao terceiro céu, no paraíso, e viu coisas inefáveis, viu essas bênçãos indescritíveis que homem algum sequer merece ouvir. Por isso que ele falou que sentia prazer nas injúrias, nas perseguições por amor a Cristo, a ponto de chamar elas de leve e momentânea tribulação, porque ele tinha em vista a recompensa incomparável que havia de vir. O Senhor Jesus também confirmou isso no Sermão do Monte. Bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então, meus irmãos, vale a pena pagar o custo, vale a pena permanecer fiel a Deus em meio às adversidades, sofrer as aflições como bom soldado de Jesus Cristo em meio aos desertos, em meio aos vales, em meio às circunstâncias da vida. Voltando para a lição, o interessante é que nessa última, o comentarista deu um salto do capítulo 39, que foi a referência da lição anterior, para o capítulo 48 do livro de Gênesis. Por quê, irmãos? Porque a história de José é longa, São 13 capítulos e não tem como destrinchar todos eles em apenas 3 lições, que foram essas 3 últimas da revista. O ideal seria um trimestre todo só para falar de José, uma lição para cada capítulo, mas você pode ter certeza, alguma coisa aconteceu nesse intervalo entre o capítulo 39 e o 48, onde José já aparece com filhos e eles sendo abençoados pelo avô Jacó. Quando a alegria vem pelo amanhecer, é porque o choro já durou uma noite. Então o José não pegou um jatinho e passou por cima dos outros capítulos, mas ele enfrentou cada etapa árdua do processo, do custo necessário para viver os planos de Deus, com muita perseverança e fé em Deus. Irmãos, eu tenho dito isso aqui, a fé ela é o combustível do crente. Quando você vai fazer uma viagem longa e enche o tanque uma vez apenas, não será o suficiente para você concluir a viagem. Você terá que reabastecer várias vezes, Quantas vezes for preciso. E se o trajeto for ruim, cheio de buracos, o consumo do combustível será maior ainda. Da mesma forma acontece na vida espiritual. Nós estamos numa viagem rumo à santa cidade, à Nova Jerusalém, e encher o coração de fé uma vez apenas, quando nos convertemos, não será suficiente para chegarmos lá. Nós temos que reabastecer continuamente, porque o caminho é estreito, É dificultoso, senão a fé vai minguar, E nós vamos ficar pelo caminho. E assim como sem combustível é impossível agradar o guarda de trânsito, ele mete a caneta mesmo, sem o combustível chamado fé, é impossível agradar ao guarda de Israel, E a bomba de combustível que reabastece o nosso coração, meus irmãos, se chama Palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, não é isso? Por isso que o salmista disse no Salmo 1, versículo 2, que devemos meditar dia e noite na lei do Senhor. Outra observação muito importante nessa lição é o significado do nome dos filhos de José,
Manassés e Efraim. Manassés significa esquecimento, porque Deus havia feito José esquecer todo o seu sofrimento causado pelos seus irmãos, pela mulher de Potifar e pelo copeiro que esqueceu de José. E Efraim, que significa crescimento ou frutífero, porque Deus havia feito José prosperar em terra estranha. Então, nessa ordem, Manassés veio primeiro e depois o Efraim. E nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, tá bom? Então não pode ser mudada. Se quisermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, é necessário primeiro esquecer os ressentimentos do passado, arrancar toda a raiz de amargura que tem contaminado a muitos, né? Como diz o escritor aos Hebreus, porque ele diz que muitos são contaminados. Porque a mágoa não prejudica só a pessoa que está magoada, né? Mas os que estão em volta também. Quando um membro do corpo de Cristo, chamado igreja, está doente, todo o corpo sofre. Então, se quisermos ser abençoados por Deus, é necessário deixar o passado para trás. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, isso representa o Manassés, e avançando para as que estão diante de mim, aqui já diz respeito ao Efraim, aí sim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Deus também seguiu essa ordem, né? Em Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19, ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Olha o Manassés aí novamente. Eis que faço uma coisa nova. Aí já fala das características do Efraim. Perceberam, irmãos? Então, pensa comigo. Se Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas, então ele é o nosso professor, ou o melhor professor. E para um professor escrever um novo texto na lousa, os alunos precisam deixar ele apagar o que foi escrito anteriormente, não é assim? Talvez alguém diga, irmão, mas o passado não dá para apagar totalmente, né? Sempre vai ficar alguma coisa na nossa lembrança. Sim, claro. Tem coisas, por exemplo, que eu lembro de quando eu tinha 3 anos de idade apenas. E enquanto eu viver, nunca vai sumir da memória. Mas tem que estar como uma ferida cicatrizada, que você lembra o que causou aquela marca, mas a marca não dói. O professor, quando apaga um texto da lousa, realmente ainda ficam as marcas do que estava escrito, mas elas ficam bem fraquinhas, né? Não impedem ele de escrever um novo texto. O José lembrou do que seus irmãos fizeram com ele, tanto que ele tirou uma onda com eles, só que a ferida não doía mais. E isso só vai acontecer, irmãos, na nossa vida, quando tivermos o discernimento espiritual que José teve, que Deus está no controle de todas as coisas e que nada acontece sem a sua permissão. Foi o que José disse para os seus irmãos, não se entristeçam, nem pesem no vosso coração por me haverem vendido. Para a conservação da vida, foi Deus quem me trouxe para cá. Então, meus irmãos, deixe o Manassés para trás e abençoe o Efraim, como Jacó fez com seus netos. Amém? Vamos ficar por aqui, para que o vídeo não fique muito extenso, foi só uma introdução. Mas se Deus nos permitir, eu conto com vocês no domingo, às 9 da manhã, para estudarmos juntos a lição completa, tá bom? Ainda tem muita coisa boa pela frente. Deus abençoe a todos e até lá.